E eu queria começar dizendo que essa pergunta é realmente ótima. Eu agradeço a quem a fez, porque eu realmente acredito que ela seja de interesse de muitas pessoas que também desejam encontrar uma forma de lidar com a raiva, a mágoa, a tristeza, enfim, toda essa gama de emoções que afetam, né, o nosso bem-estar. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que para lidar com qualquer coisa que seja, nós precisamos primeiro conhecer esse algo. Senão, gente, é impossível. Então, por exemplo, se eu preciso lidar com o mal-estar físico, eu preciso reconhecer os sintomas e investigar o que pode estar causando essas dores e esses incômodos no meu corpo. Então, observar se teve algo na minha alimentação que pode ter gerado mal-estar, se isso é algo recorrente ou se é alguma coisa pontual, e fazer as ligações entre os sintomas e o seu cotidiano. Será que, por exemplo, eu comi algo que pode ter feito mal? Será que é TPM, né? A gente que é mulher sabe como isso afeta, né? E principalmente o nosso emocional. Será que é o nervoso que eu passei na reunião de ontem no trabalho? E também conhecer o nosso corpo, como ele costuma reagir frente a situações de estresse, que tipo de alimentação traz impactos positivos ou negativos, porque assim eu vou poder ser mais assertiva na hora de buscar a cura desse mal-estar físico e principalmente lidar com a causa raiz desses sintomas que geraram esse meu mal-estar. E não é apenas tomar remédios que, né, vão minimizar os sintomas, mas que, por outro lado, vão trazer efeito colateral, né? Ou então vão fazer com que eu retarde a cura de uma doença, fazendo com que ela possa até se agravar com o tempo, né? Então, com as emoções é a mesma coisa. É preciso autoconhecimento, estudar as suas emoções, nomear essas emoções, né? Porque como o Tista falou, às vezes isso está tão no nosso consciente que a gente não consegue ver que é um sentimento de raiva ou de frustração, que é medo, vergonha, né? Culpa, nojo, angústia, arrependimento e mesmo emoções positivas, como alegria, afeto, entusiasmo e amor. Bom, além disso também observar as situações que servem de gatilhos ou aquelas âncoras, né, que o Tista comentou, observar o seu corpo físico também. Sim, observar seu corpo, porque as emoções reverberam nele. Quer seja quando a emoção se manifesta, por exemplo, quando a gente está com raiva, nosso coração dispara, né? Quando a gente sente medo, as mãos gelam. Quando eu sinto vergonha, fico com as bochechas todas coradas. Ou então, quando elas estão presentes, mas inconscientes, e acabamos somatizando, né? Causando dores no nosso corpo, tensões e finalmente doenças. Então, o Dr. Adalberto Barreto, nosso querido palestrante, que está sempre presente nos nossos congressos, ele tem uma frase, né, que nós gostamos muito, que diz assim: quando a boca cala, o O corpo corpo fala. fala. Né? É maravilhosa e muito verdadeira essa frase. Por isso, gente, a importância de não suprimir as emoções, permitir que elas se manifestem, não necessariamente tendo que expressá-las, ok? Então, por exemplo, se alguém me diz algo que dispara a emoção de raiva em mim, eu obviamente não vou agredir a pessoa, né? Eu posso apenas sentir aquela raiva surgindo, observar como ela vai invadindo o meu corpo, observar como o meu corpo está, como é que são os pensamentos que começam a surgir, né? E essa pausa, olha, isso é muito importante, essa pausa dessa observação vai permitir que eu responda até mesmo de uma forma diferente, né? Do que eu responderia caso eu me deixasse tomar pela raiva. Então, observe também se você está negando alguma emoção que você sente que não deveria sentir. Por exemplo, né, a gente tem, às vezes, a tendência, né, a jogar lá para o nosso inconsciente emoções relacionadas a medo, a culpa, Vergonha. vergonha, né, principalmente vergonha, e até mesmo emoções positivas de prazer, por exemplo, de apreciação e entusiasmo. Mas como assim emoções positivas? Sim, emoções positivas, porque muitas pessoas têm a crença de que elas não são merecedoras, de que sentir prazer é sinal de egoísmo, pecado, de que eu não posso rir hoje porque senão amanhã eu vou chorar, né? Tem um ditado, né? Que Né? Minha mãe falava isso. então, né? Se você ri na sexta, ri muito na sexta, você vai chorar no sábado
e no domingo. Pois é, então, ou seja, eu tenho que reprimir a minha alegria, porque senão eu vou chorar amanhã, né? E aí a gente não percebe, isso está tão condicionado dentro da gente, por isso que a gente precisa, né, olhar. Então, ou seja, não tem como eu ver algo fechando os meus olhos, porque ver um problema é o primeiro passo para que a gente consiga resolvê-lo. Então, as dicas que eu posso te dar é, primeiro, exercitar o eu observador. E no começo você vai apenas poder observar, né, as manifestações de suas emoções, como elas são, como elas te invadem, o que elas causam no seu corpo e na sua psique. Observe também os gatilhos ou as âncoras, né, que as disparam, em que tipo de situações elas ocorrem. Então, por exemplo, quando é uma situação de injustiça, ou quando você se sente repreendido, corrigido, quando você é contrariado. Então, mapeia tudo isso, ok? Segundo, faça uma correlação com situações da sua infância, onde ocorriam essas mesmas emoções. Tenho certeza que você vai encontrar muitas situações semelhantes e começar a entender de onde essas dores, de onde são, né, essas dores que causam essas emoções que você está sentindo. Bom, terceiro, trabalhar essas dores originais. Acolha a sua criança ferida. Hoje nós temos muitos recursos como a constelação, o renascimento e muitas outras terapias. Nós mesmos temos a roda de cura da criança interior, que é uma vivência específica para tratar essas dores. Então procure, pesquise, estude, queira solucioná-las, porque as respostas e as ajudas virão até você, ok? Então, quarto, não se identifique com as suas emoções. O Tista comentou muito na parte dele sobre a identificação, né? Por quê? Porque você não é as suas emoções. O seu eu verdadeiro está além dessas emoções. O grande problema não são as emoções, são a nossa identificação com elas. Eu vou repetir, ok? O grande problema não são as nossas emoções, são a nossa identificação com elas. Também a gente acaba gerando pensamentos, né, que só fazem aumentar o foco no negativo, aumentando a intensidade e a duração dessas emoções negativas. Quinto, vivencie como você gostaria de responder aquelas mesmas situações, agora sem dor, com segurança, com sabedoria, com compaixão, né? Por quê? Porque para a mente, o que acontece de verdade e na nossa imaginação é a mesma coisa. Então comece a criar outros caminhos, né, na sua imaginação, outros caminhos neurais, treine isso na sua mente. Então, sexto agora, medite, esteja no presente. A meditação vai ajudar imensamente a domar esse cavalo selvagem que é a nossa mente, que está o tempo todo trazendo pensamentos negativos e de preocupação repetidamente. Então, só para vocês terem uma ideia, um novo estudo, né, foi lançado até o ano passado, feito por cientistas do Canadá, que eles até tomam como base o número de transições de pensamentos. Esse estudo, ele estima que a gente tem em média 6.200 pensamentos por dia. E outro estudo estima que 80 a 90% dos nossos pensamentos são negativos. Então imagine, né, essa realidade que a gente cria na nossa mente, né, e que transborda para a nossa vida. Ou seja, precisamos urgentemente estarmos atentos à qualidade dos nossos pensamentos para termos um bom estado emocional. Ok? Então, sétimo, peça ajuda ao seu eu superior para ele te iluminar nesse processo, para te dar determinação e coragem para enfrentar os desafios, né? Porque você vai ter que confrontar com coisas que estão lá no seu inconsciente e mudar, né? Mudar às vezes é dolorido, mas é necessário, porque a gente precisa se transformar, né? Para viver uma vida com V maiúsculo. Não uma vida onde a gente não tenha desafios ou conflitos, né? Porque isso a gente só vai conseguir né, quando a gente chegar na iluminação. Mas é ter uma vida onde eu consigo olhar para esses desafios e conflitos com serenidade, com confiança, sem ser marionete das minhas emoções. Então, precisamos urgentemente nos transformar, descobrir os nossos potenciais, que
todos nós temos. Olha, eu garanto para você que você tem sim. Só é preciso encontrar esse caminho. Então, para a gente não se alongar muito, não se esqueçam, tá? Para quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para receber as notificações. Curtam esse vídeo se vocês gostaram. Sininho, porque se você apenas se inscrever e não clicar no sininho, é verdade, você não recebe as notificações das novidades do canal. tá bom? Ok? Então, um grande beijo no seu coração.